Olá pessoal, tudo bom com vocês? Tudo jóia? Comigo está tudo ótimo. Perdoe-me, estou um pouco rouco porque hoje eu gritei muito, fiquei um pouco doido, quebrei cadeira, quebrei porta, bati porta, enfim, gritei muito no jogo de hoje. Que partida foi essa? Inacreditável, realmente inacreditável a vitória do Flamengo. Mas eu estou muito feliz, simplesmente é um dos dias mais felizes da minha vida. Estou muito feliz, muito satisfeito assim, não com a atuação do time. Eu acho que a atuação do time deixou um pouquinho a desejar. Poderia até ser uma vitória mais tranquila, mas eu cheguei à conclusão que para o Flamengo não existe vitória tranquila, né? Não existe jogo tranquilo para o Flamengo. O Flamengo é um time realmente da raça, é um time da vontade, é um time, enfim, do sofrimento, né? As coisas para o Flamengo não vêm fácil. Mesmo com todo o time que tem. A gente, eu vou falar a verdade para vocês, eu esperava essa dificuldade, mas não da maneira que, que aconteceu. Até um certo momento eu achava que o River Plate ia levar esse título, só que para minha própria surpresa, né? Para minha própria surpresa, tô batendo aqui exatamente em cima do escudo, o Flamengo surpreendeu novamente, né? E agora é campeão da Libertadores, está classificado para dois mundiais, né? O mundial desse ano e o Mundial do ano que vem, que vai ser na China, 2021. O Flamengo já está classificado para os dois mundiais. Olha só que coisa fantástica. E amanhã pode ser campeão brasileiro. Ou seja, o Flamengo tá tudo dando certo para esse time do Flamengo. Tudo dando certo. Realmente está numa vibe assim muito bacana, onde o Flamengo eu até com tanta empolgação, eu acredito que o time até campeão mundial, o time tem tudo para conseguir. E a euforia é muito grande, o pessoal comemora aqui e tal, você vê até a musiquinha. Ó, não sei se vocês conseguem ouvir a musiquinha, mas nessa trilha sonora eu vou fazendo meu vídeo aqui para falar um pouco, para relatar um pouco do que aconteceu hoje. Enfim, o Flamengo foi um jogo muito complicado, onde o River Plate foi até em grande parte do jogo, grande parte da partida superior ao Flamengo. Eu acho que o Flamengo em alguns momentos, em a maioria dos momentos da partida, se mostrava muito, se mostrou totalmente reconhecível. Foi uma equipe que realmente faltou, né, na partida realmente apresentar um futebol melhor, né? Inclusive alguns jogadores como o De Arrascaeta, o Milharão, né, o próprio Arão, o próprio Everton Ribeiro, o próprio Gabigol. Então, a grande maioria dos jogadores do Flamengo você não via nenhum tendo boa atuação ou despontando, enquanto o River fazia o trabalho dele, que era mais ou menos o que eu tinha imaginado. O que eu tinha imaginado é que o River Plate iria fazer uma marcação por pressão, né, principalmente ali pelo lado, pelos laterais, porque o desafogo desse time do Flamengo, o próprio jogo contra o Vasco a gente percebe isso, era que o Flamengo, quando você aperta a saída de bola, principalmente ali na transição entre os zagueiros e os laterais, o Flamengo tem uma enorme dificuldade. A equipe tem enorme dificuldade
ali na transição do Rodrigo Caio para o Pablo Mari, quando eles distribuem os passes, né, para os laterais, seja para o Rafinha ou para o Filipe Luís. E ali o time do River Plate marcou, congestionou principalmente ali aquele lado do Rafinha e do Filipe Luís. E ali o time do River Plate dificultou muito as jogadas do Flamengo. Tinha um certo momento que o Flamengo errava muitos passes, né? Sempre na hora de tentar fazer alguma coisa a mais, errava muitos passes. E eu, particularmente no jogo, eu acabei desistindo. Teve uma hora da partida que eu não assisti, mas quando o Flamengo fez o primeiro gol aos 43, o empate, eu extravasei. Simplesmente fiquei louco, fiquei irreconhecível e pra mim foi uma coisa assim inexplicável. Eu não me reconheci, realmente não tive conhecimento de mim mesmo, porque eu fiquei numa alegria assim terrível, sabe? E ao mesmo tempo uma raiva e uma coisa assim que eu tô cada vez mais me autoconhecendo. Mas o jogo em si, gente, foi o River Plate, ele primeiro tempo, principalmente o primeiro gol do River Plate aos 14 minutos foi de uma falha do Filipe Luís, né? Ele foi tocar a bola e depois a bola bate nele de novo, depois volta pro zagueiro. E aí a bola é lançada pro lateral do River, ele cruza, né? O Filipe Luís acompanha ele cruza a bola. E aí o que acontece? O Ilharão, ele, ao invés de cortar a bola, ele deixa a bola passar. No que ele deixa a bola passar, a bola sobra pro atacante Borré chutar rasteirinho ali, e não teve como o Diego Alves fazer o gol. Ali, naquele momento, eu percebi que o Flamengo sentiu o gol, sentiu realmente o baque. E o River Plate, em grande parte do jogo, conseguiu controlar as ações, e o Flamengo, pelo contrário, o Flamengo se mostrava totalmente inoperante, totalmente ineficiente, totalmente diferente das outras partidas, né? E enfim, mas há muitos que falam, né, que houve algumas alterações durante as partidas, por exemplo, a entrada do Diego, a saída do Gerson, né? Muitas pessoas acreditam que ali o Flamengo melhorou. Acho que o Flamengo começou a ter um pouco mais de dinamismo, talvez porque com o Gerson infelizmente não jogou bem, assim como o Ilharão não teve uma boa participação, mas com o Diego o Flamengo passou a acreditar mais no jogo, né? A gente sabe que o Diego, ele é um jogador esforçado, né? É um jogador que bate bem na bola, bate falta. E ali poderia sim, durante o jogo, ser usado como coringa, porque ele tem experiência, já jogou na Europa e tudo mais, já tem acho que mais de 3 anos que ele está no Flamengo. E aí entra ali numa final de Libertadores e praticamente muda totalmente o esquema tático do Flamengo. O Flamengo passa a jogar mais avançado, passa a acreditar mais no jogo, e ali o Flamengo fez 2 gols no final. Sendo que a gente, né, a maioria das pessoas queria que o Flamengo empatasse para levar para prorrogação. O Flamengo nem para prorrogação levou, né, e conseguiu resolver o jogo ainda no tempo normal, né, mais os acréscimos, e o Flamengo acabou sendo campeão da Libertadores de uma forma extremamente emocionante, uma forma imponderável, onde poucas pessoas acreditavam, até acho que nem os próprios flamenguistas acreditavam, né, que achavam que ia ser mais uma. Eu pensava assim, nossa, vai ser mais uma tragédia, né, dentro da Libertadores, vai ser mais um fracasso, né, colecionado dentro da Libertadores, né, que o Flamengo vinha de uma sequência de muitos fracassos, né, é até o nome sugestivo, né, fracassos, né,
fracassos em Libertadores, né? Literalmente. Então o Flamengo sofreu muito nesses últimos anos, foram muitos vexames. Um deles, assim, eu lembro muito clássico que foi em 2008, inclusive, né? No ano que o Fluminense chegou à final da Libertadores, e o Flamengo poderia até ter no meio do caminho ter enfrentado o Fluminense, né? Se, por exemplo, o Flamengo enfrentou o América, acho que o América logo depois, logo mais à frente, acabou enfrentando a LDU. Senão o Flamengo poderia ter seguido na Libertadores. O Flamengo foi eliminado pelo América por 3-0. Acho que aquele foi o mais vexaminoso, porque o Flamengo tinha conseguido uma vantagem muito grande no México. E aí, com 3 gols do Cabanhas, o Flamengo foi eliminado. Então, e foi várias, não foi só essa, né? Teve várias, né? Inclusive uma até recente, né? Que o Flamengo conseguiu ser eliminado pelo São Lourenço, né? Eliminado da primeira fase. Então, realmente foi uma coisa um pouco, eu acho que foi uma coisa realmente muito vexaminosa. Um pouco não, né? Foi bastante vexaminosa. E eu acho que a equipe do Flamengo, né, tem totais condições, né? Eu acho que montou uma equipe nos últimos anos, uma equipe para ser campeão. E agora está desfrutando, né, dessa equipe, né, realmente um trabalho maravilhoso, de curto prazo, né? Quer dizer, o Jorge Jesus ele entrou tem pouquíssimo tempo, e ele conseguiu fazer um trabalho grandioso no Flamengo com o elenco que tem. Eu acho que poucos treinadores fariam o que o Jorge Jesus está fazendo, né? Eu acho que o trabalho dele é sensacional, realmente digno de tirar o chapéu. E muitas pessoas não acreditavam, né, nessa campanha, chegasse um técnico português, e muitas pessoas não queriam, estavam torcendo contra, muitas pessoas estavam sentindo inveja, principalmente treinadores do futebol brasileiro. Então o Jorge Jesus ele sofreu algumas críticas, né, de alguns treinadores não gostaram, né. Há boatos até que o Jorge Jesus ele falou que os treinadores brasileiros eram mal preparados, né, o que é uma verdade. E enfim, e ele deu uma entrevista hoje, inclusive, falando sobre isso, né, que os treinadores, o pessoal uma galera no Brasil tava perseguindo ele, né, exatamente por ele ter vindo de fora, né, e hoje ele está provando, né, do que ele é capaz, do que ele pode fazer dentro do futebol brasileiro, sendo campeão de uma Libertadores, sendo campeão brasileiro. Tô aqui falando aqui, né, o jogo é amanhã, quer dizer, o Flamengo ainda não é campeão brasileiro ainda, né, mas está muito perto, realmente 13 pontos, né, se o Palmeiras tropeçar diante do Grêmio é campeão, e mesmo se o Palmeiras vença o Grêmio, o Flamengo ainda depende só de si para ser campeão. Então a gente torce, né, para que o Flamengo consiga logo esse título brasileiro, porque quanto mais cedo o Flamengo conseguir esse título brasileiro, né, porque eu acho que tem uma coisa que o Jorge Jesus está fazendo no Flamengo e poucas pessoas estão percebendo. O Jorge Jesus ele está fazendo tudo dentro de um padrão, né, tudo dentro de uma organização, né, até observando a questão física, técnica dos jogadores, analisando tudo isso, principalmente a questão física, né. Foi o que eu estava conversando com um colega meu hoje, e ele estava falando que o Flamengo jogou mal hoje porque sentiu a parte física, né? Isso é relevante. O Flamengo vem numa sequência muito grande de jogos, tanto pelo Brasileiro quanto pela Libertadores. Isso pesa
para os jogadores, mas o Flamengo correu riscos, né? E eu acho que é normal isso. Futebol, você acaba realmente correndo muitos riscos. Mas eu achei que o Flamengo correu os riscos assim de uma maneira desnecessária com o time que tem, né? Porque voltando mais pro lado do jogo, eu acho que o Flamengo poderia ter durante a partida, principalmente no primeiro tempo, ter uma saída de bola mais rápida, que eu acho que assim era a única forma de escapar da marcação do River. Então, quer dizer, antes do River pressionar com a marcação, eu acho que o Flamengo poderia encontrar mais espaços. E aí o River também, uma outra coisa que esse colega meu observou, que o River o tempo todo parava o jogo, né? O River tentava cadenciar o jogo, sendo que o Flamengo tentava imprimir uma intensidade muito maior. E quando o Flamengo conseguiu imprimir essa intensidade maior, o Flamengo acabou fazendo os 2 gols. Né? Há muitos que falam que a substituição do Martínez também foi uma substituição importante. Eu percebi que praticamente o time inteiro do River Plate foi muito aguerrido, foi um time que lutou muito, fez com que esse título do Flamengo se tornasse mais valorizado, né? O que não foi um resultado assim simples, fácil, né? Mas é um resultado assim para ser respeitado, né? Porque o Flamengo não enfrentou qualquer equipe, enfrentou um River Plate, uma equipe que é atual tetracampeão da Libertadores e estava muito próximo, muito perto mesmo do Penta, mas deixou escapar, né? O River Plate deixou escapar, querendo ou não, porque o River Plate estava muito próximo. E aí o River também, ele acabou, eu acho que é aquilo, né? Futebol é 90 minutos, o River jogou ali, vamos dizer assim, o jogo é 90 minutos, o River Plate jogou 80. E o futebol tem isso, né? O River Plate, eu acho que grande parte do jogo o River Plate teve uma atuação melhor, né? Se a vitória, por exemplo, fosse pro lado do River Plate, ainda bem que não aconteceu isso, também não seria algo injusto, porque o River Plate eu acho que fez uma partida digna, foi uma equipe que criou mais chances, criou mais oportunidades, deu mais trabalho ao Flamengo, e o Flamengo no final acabou reproduzindo aquilo que o Flamengo vinha jogando, quer dizer, em pouco tempo o Flamengo foi cirúrgico. Fez 2 gols que o Gabigol, na verdade, teve 2 oportunidades e fez 2 gols que poderia ter feito. Acho que o Flamengo conseguiu o segundo tempo equilibrar um pouco mais, né? A partida teve uma chance que o Bruno Henrique cruzou na área. Acho que o Flamengo teve 2 oportunidades, uma o De Arrascaeta furou, depois o Gabigol chutou, a bola bateu na mão do zagueiro, só que a mão estava colada no corpo. O juiz não marcou o pênalti, a bola sobrou para o Everton Ribeiro, que chutou, e aí o Armani fez uma defesa espetacular, né, e uma defesa impressionante. Ali o Flamengo deu sinais que poderia fazer um jogo melhor e vencer o River Plate, né, mesmo não tendo grande atuação. E eu não nego, o Flamengo venceu por 2-1, legal, conquistou o título e tal, depois de 38 anos, mas o que acontece? Não teve uma grande atuação. O Flamengo, acho que de todas essas atuações de Libertadores, de Brasileiro, foi a pior atuação do Flamengo, mas a gente há de se entender, né, que a questão física talvez pesou um pouco na final. Alguns jogadores que eu destaco desse elenco do Flamengo, desse time do Flamengo que foi campeão, sem sobra de dúvidas, o Bruno Henrique, importantíssimo, fez a jogada do primeiro gol, o De Arrascaeta, extremamente fundamental mais uma vez, acho que muito sumido no primeiro tempo. O Everton Ribeiro também é outro jogador que eu destaco, que apareceu no segundo tempo. O Gabigol nem se fala, o Gabigol é um matador, é um jogador que... O Gabigol está vivendo mais ou menos aquela fase, vamos supor assim, comparado a Romário e Ronaldo, vamos dizer assim. A bola sobra da área, é mortal, né? Dificilmente ele perde um gol. Ele está numa fase realmente esplendorosa, sensacional. O Gabigol merece
merece o momento que ele está vivendo, merece vaga na seleção, merece ser titular da seleção brasileira. Eu acho que não tem hoje no futebol brasileiro, juntando Europa, juntando futebol brasileiro, não tem jogador que tá jogando, falando centroavante, não tem uma dupla de ataque que esteja tão bem quanto o Gabigol e o Bruno Henrique. O Gabigol e o Bruno Henrique estão numa fase sensacional e hoje, se a gente for analisar hoje, se tivesse uma Copa do Mundo hoje, o Gabigol e o Bruno Henrique certamente, né? E eu acho que como o Tite, ele muitas vezes ele não trabalha com uma total coerência, né? Ele vai muito pela questão do interesse, né, dos empresários, ou do interesse da cúpula da CBF. Ele acredito que se a Copa fosse hoje, ele poderia levar o Bruno Henrique e o Gabigol, mas não seriam titulares, né? Eu acredito fielmente, mas o que não seria uma justiça, né? Porque se a gente for analisar a questão justa e concreta, o Gabigol e o Bruno Henrique merecem totalmente a vaga, né, ali como titulares da seleção brasileira. Eu acho que o Brasil vai conseguir produzir muito, né? Então os dois eles vivem uma fase realmente esplêndida, esplendorosa, né? Então tinha um assunto que eu estava falando da questão do planejamento que o Jorge Jesus fez, né? Quer dizer, por exemplo, amanhã, se o Grêmio, vamos supor, empata com o Palmeiras, que não seria um resultado realmente incomum, seria um resultado muito comum, o Grêmio dá o título ao Flamengo. E aí, eu estou pensando assim no prognóstico do Mundial. Por quê? Porque o Flamengo vai jogar o Mundial, né, em dezembro e vai enfrentar o Liverpool. Mas vai ter uma semifinal antes, né, que vai pegar um time árabe e tal. Mas provavelmente o Flamengo passa, né, mas o Flamengo terá que se preparar até lá, né, e é importante que o Flamengo, quanto mais cedo ser campeão da Libertadores já né? Quanto mais cedo ganhar o brasileiro, melhor para o Flamengo ter um tempo para se preparar, né, para o brasileiro. E aí, no brasileiro, o Flamengo vai acabar deixando o brasileiro de lado e vai se focar mais no Mundial, né, que eu acho que é o próximo foco do Flamengo. Há indícios que o Liverpool, eu ouvi uma notícia, não sei se é verdade, né, eu queria até que vocês checassem depois, que o Liverpool não vai jogar com o time principal, porque parece que o Liverpool vai participar de outro torneio e parece que não é o foco do Liverpool esse Mundial de Clubes, da FIFA, que às vezes não a gente tem que lembrar isso aqui, né? Nos últimos anos o futebol europeu ganhou muito Mundial de Clubes, né? Parece estar sendo um pouco mais valorizado. Mas a gente sabe que os clubes europeus eles não priorizam tanto o título do mundo, né? Como nós aqui da América do Sul, né, priorizamos. O título de Mundial de Clubes, né, ou desse torneio é uma coisa que a gente valoriza. Pô, campeão do mundo e tal, mesmo que seja um campeonato curto. Mas pro pessoal da Europa, para eles não tem tanto valor assim esse título de campeão do mundo, né? Ou participar desse torneio e ser campeão e tudo mais. Mas eu ouvi falar que o Liverpool não vai jogar com seu time completo, né? Porque vai participar desse torneio e esse torneio vai estar paralelamente ao Mundial de Clubes, né? A gente sabe que o futebol muitas das vezes, né, é tudo questão financeira, mercadológica, né? Não sei, talvez seria mais interessante para o Liverpool esse campeonato que eles vão disputar, né? Uma questão financeira. Mas para o Flamengo, independente de Liverpool estar com o time titular ou não, é o Liverpool, exatamente o mesmo Liverpool que o Flamengo foi campeão há 38 anos atrás, exatamente 38 anos atrás, né? Porque a Libertadores, na verdade, o Flamengo ganhou no dia 23 de novembro de 1981 e voltou a ganhar a Libertadores, olha que coincidência, dia 23 de novembro de
de 2019. Então, quer dizer, 38 anos certinho. Mas o Flamengo, eu acho que para esse brasileiro, agora o título está praticamente certo, eu acho que o Flamengo tem que torcer amanhã pro Grêmio. Eu acredito que o Flamengo, caso não seja campeão amanhã, o que eu acredito que é muito provável que vá ser, né? A gente torce para isso, né? Mas o Palmeiras joga em casa, pega um Grêmio, né? E tudo pode acontecer, né? É um clássico, assim como o Flamengo e River. Mas caso isso não acontecer, com certeza o Flamengo vai encontrar com sua torcida no jogo contra o Ceará e o Flamengo terá tudo para vencer a partida. Eu acredito que o Flamengo vencendo a partida não tem mais como o Palmeiras alcançar o Flamengo, né? Então é isso, gente, é isso, né? E aí o Flamengo vai ter esse tempo, né? Esse restante do campeonato, faltando 4 rodadas para jogar, no caso, para se preparar para o Mundial. E aí, enfim, vai colocar um time misto, né? Aproveitar até interessante, aproveitar outros jogadores que estão lá dentro, né? Ou testar outras formações, né? Fora esse time titular que está aí, né? E preparar o time para esse jogo contra o Liverpool, né? Que vai ser um jogo muito interessante. Eu particularmente, pro bem do futebol, seria interessante que o Liverpool viesse com o time completo, né? Ali com o Salah, com o Mané, que tá arrebentando, esse tal do Mané realmente tá arrebentando, o próprio Firmino, o próprio goleiro da seleção Alisson, tem o Fabinho, né? E tem o tal do Milner, né? E é um time muito bom, né? O time do Liverpool, treinado pelo Joaquim Low, Klopp, Jürgen Klopp, né? Então tem um time muito interessante, mas eu acho que o Flamengo tem como levar esse título sim, independente se pegar um time titular ou não. Acho que vai ser um jogo muito bacana de se ver, assim como foi Flamengo e River. Acho que esse jogo, né, acho que pela proposta do Liverpool, né, acho que vai ser um jogo tão interessante quanto se foi esse jogo da Libertadores, né? Porque o Liverpool também é um estilo de toque de bola, de envolver o adversário, muito parecido com o Flamengo. Então serão vai ser um jogo fantástico, sim, vai ser uma grande final, uma final inesquecível. Acho que, é claro, evidentemente não vai ser tão fácil quanto foi para o Flamengo há 38 anos atrás, quando derrotou o Liverpool por 3-0, deitou e rolou para cima do Liverpool. O Liverpool hoje é um time muito mais superior. Então, gente, é isso, né? O Flamengo campeão da Libertadores, no sofrimento, na raça, na vontade e também na técnica dos seus principais jogadores. Lembrando aqui, só para terminar, né, o Bruno Henrique foi eleito o craque. O Gabigol acabou sendo o artilheiro com 9 gols. Né, e é isso, gente. É isso. Tá de parabéns a seleção do Flamengo, o time do Flamengo. E é isso. Vamos aguardar as próximas coisas, né? E lembrar uma outra coisa interessante. O Flamengo conquistou a Libertadores, o brasileiro está muito próximo de conquistar, né? Praticamente conquistou. Tem 3 títulos. Se o Flamengo ganhar o Mundial, que eu estou contando muito com esse Mundial, eu acredito, estou botando muita fé nesse título mundial. Ainda mais se o Liverpool não vier com o time completo, eu acho que aí a chance do Flamengo aumenta ainda mais, né? Apesar do Liverpool ter... Tava observando o jogo do Liverpool. O Liverpool tem bons jogadores ali da sua base, né? Jogadores interessantes. Mas o Flamengo vai conquistar o seu 4º título no ano. O que seria, né? O que seria uma coisa, um recorde que Barcelona, o Bayern, acho que tem uma outra equipe que eu esqueci. Acho que Barcelona e Bayern conquistaram. Tem uma outra equipe que eu acabei esquecendo.
O Barcelona do Guardiola conquistou isso na temporada 2015 e 2018. E depois eu acho que o próprio Guardiola conquistou no Bayern, não sei se foi o Guardiola, se foi o treinador. E eu acho que teve o Real Madrid também conquistou esses 4 títulos. Então o Flamengo vai entrar nesse grupo, seleto grupo de times que conquistaram 4 títulos em apenas um ano. Quer dizer, amanhã já pode conquistar uma tríplice coroa, né, que foi o que o Cruzeiro, lembrando que o Cruzeiro conquistou em 2003 e o São Paulo conquistou em 2005. Então o Flamengo amanhã, sendo campeão brasileiro, vai já conquistar 3 títulos, né? Então é um Flamengo que está passando ali por cima de todo mundo, que não perde desde agosto. É uma equipe recordista, uma equipe que acho que o Flamengo está vivendo uma fase realmente esplendorosa. Dá prazer mesmo torcer para o Flamengo e assistir os jogos do Flamengo. Hoje mesmo foi uma coisa assim realmente de louco, de maluco mesmo. Mas se não for assim, não é Flamengo, né? Essa que é a verdade. Se não for assim, não é Flamengo, né? O Flamengo, para ser Flamengo, tem que ser dessa maneira, né? Tem que ser pelo sofrimento, pela garra, pela vontade. E vamos embora assim, né? Esse Flamengo realmente tá realmente brilhando esse ano de 2019. Então é isso, galera. Muito obrigado por mais um vídeo. Espero que vocês curtem, né? Curtem, compartilhem, divulguem nas redes sociais, no nosso canal, que vem mais coisas por aí. Ok, galera? Um abraço e até a próxima.